Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para mais uma edição. Chega deixando o seu like, comentando e compartilhando por que o Vasco contratou o zagueiro Maicon, que veio do Santos. Mais um atleta que não vinha sendo utilizado pelo clube paulista, que vai brigar com o Vasco para ficar na primeira divisão e é mais um que o Vasco traz para muitos santistas, até fazendo uma espécie de favor, porque lá não estava jogando. Você vai entender por que o Vasco foi buscar um jogador experiente, mas que não está em alta. E por que não está em alta, Azevedo? Você vai tentar entender essa análise de desempenho que levou o Vasco a contratar Maicon, de 34 anos. Guilherme Medel vai ser anunciado nas próximas horas, vai ser o terceiro reforço, lembrando que o Serginho já foi anunciado ontem, vai ser apresentado amanhã, a partir do meio-dia. O Jair vai conceder entrevista coletiva também, enfim. Tudo isso e muito mais, vamos falar também sobre treinador. Esses são os assuntos aqui do nosso canal Fanático Vascaíno. Então, se você é novo, se inscreve, dá aquela moral. Gente, é muito importante fazer a inscrição e disparar para os amigos para a gente aumentar a comunidade falando de Vasco da Gama. Por que o Vasco foi contratar um zagueiro de 34 anos que estava na reserva do Santos e não vinha sendo utilizado por lá? Em 12 jogos, ele jogou apenas um. Ah, mas o jogo anterior ele já estava negociando com o Vasco. No anterior, no penúltimo também. Então, ok. Dos primeiros 10 jogos do Santos, o Maicon jogou apenas um jogo. E eu vou trazer números aqui que são incontestáveis. Nessa temporada, o Maicon jogou apenas 14 jogos. Na temporada anterior, quando ele chegou em março ao Santos, vindo da Arábia, ele jogou 28 partidas. Levando em consideração que só o Campeonato Brasileiro tem 38 jogos, por aí você já vai começar a notar que as contusões, problemas extracampo, estavam tirando o Maicon de dentro do campo. Ah, mas a contusão foi no campo. Sim, mas a longa demora na recuperação tiram o Maicon de campo. Vamos trazer números para vocês agora. Ele chegou no Santos em março de 2022. No mês de junho, sofreu uma lesão na coxa direita, quase um mês fora. Se recuperou, voltou em julho, mas em setembro, nova lesão na coxa direita, mais de um mês para voltar. Em janeiro desse ano, nova lesão, agora na coxa esquerda. Ficou 2 jogos fora no Campeonato Paulista. Em maio desse ano, pouco antes de acertar com o Vasco, entorse de tornozelo esquerdo. Ou seja, num curto espaço de tempo, ele ficou 15 meses apenas no Santos. O Maicon teve 4 contusões, que tiraram ele pelo menos de mais de 3 meses de ação dos 15 em que ele estava sob contrato. Ou seja, tirando férias, período em que o Santos não jogou, Copa do Mundo, e esses períodos de recuperação, ele não jogou 9 meses a 10 meses na equipe do Santos. Não ficou à disposição dos treinadores. É só fazer a conta. De 15, mais de 3 contundido, tivemos 45 dias, mais a volta para a pré-temporada, lembrando que ano passado terminou em novembro, então ele ficou 9 meses à disposição dos técnicos do Santos. Bom, mas vamos lá. Vamos trazer mais informações. Fui olhar a carreira do Maicon, porque a grande lembrança que todo torcedor vai ter quando se fala no zagueiro Maicon foram as temporadas no São Paulo. 16, 17. 16 o ano inteiro, 17 até a metade do ano, porque ele foi contratado pelo Galatasaray. Por que eu peguei essas 2 temporadas? Que para mim foram as melhores dele, até pelos números. São 72 jogos com a camisa do São Paulo, 6 gols. O que levou o Galatasaray a comprá-lo do São Paulo. Ele chegou na metade do ano ao Galatasaray, fez uma temporada inteira, 17, 18, do meio de 2017 ao meio de 2018, começou no Galatasaray a temporada 18-19, só que em janeiro de 2019 ele se transferiu para a Arábia. Bom, mas antes de falar dessa transferência, na temporada 17-18, ele jogou 57 jogos pelo Galatasaray, somando aqueles 6 meses de temporada 18/19 e fez 6 gols. Então esse período de janeiro de 2016 a janeiro de 2019, ou seja, 3 anos, ele disputou 119 jogos. Ok. Razoável para 3 anos, vamos arredondar para 120, 40 por temporada. Razoável.
Lá na Europa joga-se menos. Ok, mas aqui no São Paulo, em 18 meses, 72 jogos. Agora, prestem atenção nesses números envolvendo o Santos. 15 meses de Santos. O Maicon jogou apenas 42 partidas. Eu repito, 42 partidas, sendo que um campeonato brasileiro inteiro de 2022, ele estava à disposição do técnico do Santos, até a 10ª rodada desse ano, mais Campeonato Paulista, mais Copa do Brasil, mais Sul-Americana, só 42 jogos. Aí você pergunta, por que o Vasco foi buscar um jogador desse? Pela idade? Pela experiência que ele tem? Mas será que ele vai conseguir entregar em campo o que dele se espera? No Santos, ele fez um bom início em 2022, apesar das contusões, sempre voltava como titular, mas depois de setembro, quando ele teve essa grave lesão na coxa, ficou mais de um mês para voltar, houve um entendimento na diretoria que tinha que buscar um zagueiro e foram contratar o Joaquim do Cuiabá. E ele começou a fazer a dupla de zaga com o Bauerman. Lembra o Bauerman das apostas, daquela confusão toda da investigação que está acontecendo? Pois bem, o Bauerman foi afastado e o Maicon não entrou. Quem entrou? Messias, fazendo dupla com o Joaquim. Joaquim foi suspenso, não pôde jogar a Sul-Americana. Quem entrou? Luiz Felipe. Ou seja, torcedor, o Maicon vem para o Vasco da Gama em baixa. É um jogador que tem um passado longínquo, interessante, de números bons, de 16 a 19. Só que de 19 a 23, 4 anos e meio se passaram. 34 anos para ficar no banco de reservas, ou ele vem para ser titular, porque ele não vinha sendo titular no Santos, que briga para ficar na primeira divisão com uma campanha horrorosa. É sério que o Vasco foi buscar mais um jogador em baixa no Santos, junto ao Juan Cruz e o Carabarral. Juan Cruz, que não fica todo jogo no banco, Carabarral, que nem entra, fica no banco, mas nem entra, ou seja, não conta com prestígio. Não contava do Maurício Barbieri, que o aprovou, e muito menos agora do William Batista, porque não o colocou no jogo com o Cuiabá. Realmente fica um pouco difícil de entender. E pior, Serginho vai ser apresentado amanhã. Maicon assina contrato até dezembro. Eles foram aprovados pelo próximo treinador, mas Azevedo, a gente nem sabe quem é o próximo treinador. Aí está mais um problema. Porque como o Vasco não tem um novo treinador, quem chegar vai ter que trabalhar com esses jogadores, goste ou não, porque eles já estarão sob contrato. Você percebe que o Vasco vive uma bagunça de planejamento quando eu apresento esses números para vocês. Mas será, para a gente fechar o nosso vídeo, que não há um no departamento de scout que foi capaz de levantar esses números que eu vi aqui? Será que não teve um cara? Se não teve, é melhor passar a régua, fecha a conta, porque tá feia a coisa. Um grande abraço e até amanhã.